Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 31. Mateus 25, a partir do versículo de número 31. Os irmãos, nós aqui em adoração ao Senhor, começamos o culto cantando o hino que fala da chamada final. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei, cremos nisto. Também lemos um texto de Tiago, capítulo 2, e que fala que a fé sem obras é morta. Se você vir um irmão seu carecendo de roupa ou de alimento e você não fizer nada a respeito disso, eu devo questionar se você de fato é um irmão, se você de fato tem fé. É isso que Tiago nos ensina. Lemos esse texto e também vimos agora um vídeo da EB. Você sabe que nós já tivemos o privilégio de ter o coral, né, a orquestra da EB em nossa igreja. Não foi? E o coral também, jovem. Dois tipos de orquestra, né? A gente teve a jazz. É verdade. Tivemos a oportunidade de ter, o maestro João Guiral conosco, pessoalmente, mostrando de fato que esse é um trabalho abençoado por Deus. E eu quero que você una todas essas informações com o texto que vamos ler aqui de Mateus 25. Mas antes, um ditado popular que diz que o futuro pertence a Deus. Você já ouviu isso? Em que circunstância a pessoa te falou essa frase? O futuro pertence a Deus. Provavelmente, numa situação que você estivesse um pouco inquieto em relação ao que iria acontecer. Você depende de circunstâncias que não estão dentro do seu controle. E a gente então diz para acalmar o nosso coração: olha, calma que o futuro pertence a Deus. Cuidemos do presente e deixemos o futuro com Deus. Esse ditado popular não é um texto bíblico, mas traduz uma verdade bíblica. De fato, o futuro está nas mãos do nosso Deus. Ele é o dono do futuro. Mas imaginem aqui comigo se você tivesse o poder de conhecer o futuro. Imagine isso. Você pudesse prever o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e depois. De repente você tivesse essa capacidade. O que isto acarretaria a você? Eu creio que 3 coisas, pelo menos. Se você fosse um pouco esperto, provavelmente você se tornaria muito rico. Porque você poderia prever todos os movimentos políticos, econômicos, em todos os lugares, e você faria os movimentos certos para poder estar sempre levando vantagem do seu conhecimento. Então, bastaria que você conhecesse como aplicar na bolsa, e você estaria muito rico. Em segundo lugar, você estaria protegido, porque imagine que você antevesse, como aqueles filmes premonição disso, daquilo, qualquer catástrofe, qualquer tragédia, acidente. Então haveria dia que você decidiria não sair de casa, porque você preveria um acidente no meio do caminho. Talvez algum dia você resolvesse não sair da cama, porque você já visse que no banheiro você escorregaria e cairia. Melhor não sair da cama. E isso evitaria uma série de problemas, dificuldades, dores, angústias na sua vida. Seria ótimo, Podemos prever o futuro e evitarmos estas tragédias. Mas em terceiro lugar, isto traria um fardo a você. Imagine você saber tudo o que aconteceria a todas as pessoas. E você, se tivesse algum senso de responsabilidade, de amor, você iria querer avisar todo mundo, Fulano, não saia de casa. Cicrano, não viaje. Fulano, olha, faça isso, não tome essa decisão e tal. E você ficaria angustiado em saber de todas as possibilidades que te cercam para todas as pessoas. Seria, de fato, um fardo. Agora, pense o seguinte: o nosso Deus, o Deus a quem o futuro pertence, ele resolveu revelar uma parte fundamental do futuro a nós, que somos seus filhos, que somos a sua igreja. Ele resolveu não ocultar o futuro, mas revelar
a nós. Não um futuro datado, do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, com data no seu calendário, mas ele resolveu nos dar uma informação fundamental que vai mudar toda a estrutura de tudo, com uma finalidade. E com base nessa informação futura, nós podemos ser os mais ricos de todos os homens da face da terra. Porque tudo que nós alcançamos com esta informação, em relação ao que acontece, por exemplo, após a morte, a nossa morte, o que acontece como consequência do nosso pecado, e qual é o caminho para que nós pudéssemos alcançar a salvação dessa condição, tudo isso mudou completamente a nossa vida. E hoje nós desfrutamos da salvação do Senhor, nós estamos quites com a nossa dívida com Deus, nós temos a graça do Senhor sobre a nossa vida, nós temos a palavra de Deus, que para nós é um tesouro disponível a nós, de uma forma que nós podemos compreendê-la, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, podemos compartilhar dessa comunhão como igreja, podemos estar debaixo da bênção de Deus, a paz com Deus, somos herdeiros, co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, a morte não nos assusta, estamos preparados para ela, sabemos o que virá quando o Senhor nos levar ou Ele voltar. E tudo isso não tem preço. Esta é a maior riqueza que qualquer um de nós poderia alcançar em nossa vida. Isso o Senhor nos deu por causa dessas informações futuras que Ele nos revelou. E segundo, isso evita uma tragédia na nossa vida. O ser humano, sem esta informação futura, ele viveria sob um risco da sua morte, morte eterna, da qual não há solução, não há remédio, não há cirurgia, não há dinheiro, nada pode alterar a sorte de alguém que viveu e morreu sem a salvação em Cristo Jesus. Então, o Senhor nos deu, através dessa informação futura, o livramento da maior tragédia que poderia acontecer sobre nós. Mas, em terceiro lugar, isso traz sobre nós um peso, isso traz um fardo sobre nós. E qual é esse fardo? Semelhante à ilustração inicial, a de que nós sintamos o desejo de que as pessoas que estão ao nosso redor saibam das consequências de suas vidas sem a salvação em Cristo Jesus. Se elas não tiverem fé em Cristo Jesus, se elas não obtiverem a salvação que o Cordeiro de Deus veio nos trazer, elas estarão fadadas à destruição. Não sou eu quem estou dizendo isso, mas a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala na palavra que ele diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. O apóstolo Paulo tinha a convicção do seu chamado, tanto o chamado geral, porque quando Jesus disse, ide por todo o mundo, isso envolve todos e cada um de nós, quanto o seu chamado específico, quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco e Deus deu a ele uma tarefa de levar a mensagem especialmente aos gentios. Por isso Paulo podia dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho. Queridos, saber o futuro traz para nós benefícios, mas traz para nós também responsabilidade. E uma grande responsabilidade. E o texto que vamos ler e estudar, ele fala desses dois lados. Os benefícios e também a responsabilidade. Mateus capítulo 25, versículo 31, é o final do sermão escatológico que Cristo começou no capítulo 24. É a última parte, por isso esse é um tema que não mais voltaremos. Vamos finalizá-lo hoje. Mas para que nós possamos pegar o ritmo dessa leitura, é interessante você voltar lá no capítulo 24 e perceber que, primeiramente, o sermão surge no momento em que Jesus está com os seus discípulos. E eles estavam observando o templo, a grandiosidade, as pedras, construção, né? E estavam admirados, dizendo, ó Senhor, que pedras e construções. E a partir dali é que Jesus vai começar a falar, olha, tudo isso vai ser destruído, vai cair por terra. E eles certamente levaram susto. E a partir disso, Jesus vai
contextualizando como isto vai acontecer. E Jesus passa então a falar sobre fatos, uma realidade que iria acontecer na consumação do século. Ele começa a explicar e antever que haverá falsos profetas, fomes, terremotos, tribulação, o abominável da desolação surgirá, e Jesus vai mostrando toda essa realidade, e no versículo 29, então, ele vai fechar esta visão dizendo, logo em seguida a tribulação daqueles dias, versículo 29, capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A partir daqui, Jesus faz uma pausa nesta visão, neste panorama, nesta apresentação, revelação de como será, para trazer algumas parábolas cujo ensino são para a nossa advertência e despertamento. A vigilância, olha, estejam preparados, estejam trabalhando, eu voltarei. Mas veja, primeiro a parábola da figueira, seguida da parábola do bom servo, seguida da parábola das 10 virgens, seguida da parábola dos 10 talentos, e aí finalmente o nosso texto. Agora ele volta a esta cena. Então, vamos ler. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, à sua direita, vinde, benditas de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. E misericórdia. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, queremos nos submeter a ela, queremos ouvi-la, queremos entendê-la e aplicá-la à nossa realidade, à nossa vida. Desde já pedindo a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, tanto no processo de falar e ouvir e entender, quanto naquilo que reconhecemos que precisamos mudar em relação às nossas atitudes. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e possamos seguir na Tua luz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Queridos, este é, sem dúvida, um dos textos, difícil dizer isso, mas mais extraordinários na palavra de Deus. Um texto impressionante pela sua dimensão, pelo quadro que constrói diante dos nossos olhos, pela aplicação à nossa vida e por ser um texto extremamente prático. Fala de algo futuro, mas relacionado de uma maneira muito clara ao nosso presente e nos coloca numa saia justa, para que nós verifiquemos na nossa vida se de fato estamos nesse grupo que o Senhor, a quem o Senhor se dirige e diz: vinde, benditos de meu Pai. Perceba que não há um muro no meio. Há um lado dos benditos e ao lado dos malditos. Evidentemente que todos nós queremos estar do lado dos benditos. E assim queremos ser tratados pelo Senhor Jesus naquele dia. E se queremos ser tratados pelo Senhor Jesus assim naquele dia, é porque já temos certeza de que Ele nos trata assim hoje. Hoje. Porque aquele dia poderá ser hoje, inclusive. Você está preparado para aquele dia? Você deve estar preparado para hoje. É o que aprendemos nas parábolas que o Senhor Jesus quis nos ensinar nos versículos anteriores. Mas veja que visão maravilhosa. O texto diz: quando vier o Filho do Homem. Este Filho do Homem, essa expressão que é repetida nos evangelhos mais de 80 vezes, ela reflete essa humanidade / divindade de Cristo, mas procura enfatizar a humanidade do Senhor Jesus. Outros textos podem falar do Filho de Deus, mas aqui o Filho do Homem é trazido à tona, porque ele virá de uma forma visível. Todo olho verá, diz a palavra. Haverá um momento em que ele se apresentará. E isto por si é um cumprimento de uma promessa apresentada lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. É interessante nós vamos dar aqui uma viajada em alguns textos, mas lá no capítulo 7 de Daniel, o texto diz assim, versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, profeta Daniel, olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No Antigo Testamento, várias passagens apontam para a realização, para a realidade deste grande dia. Os profetas, principalmente os chamados pequenos, os profetas menores, Isaías também, falam do dia do Senhor. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade. Perceba que agora o Filho do Homem, que na sua primeira vinda veio como um servo humilde, sofredor, disposto a caminhar com os homens, no sentido físico, sofrer ali ao lado daqueles homens e ver o sofrimento, sofrer por eles, caminhar em direção à cruz, ser obediente até a morte e morte de cruz. Desta vez será diferente. O texto fala que o Filho do Homem virá na sua majestade. O texto fala da majestade. Pensem o que é a majestade. Agora, Jesus vai usar de pompa e circunstância. Esta vinda será uma vinda para que todos percebam esta vinda. Jesus vai usar de toda a ostentação possível. Nada será mais glorioso do que esse dia. Veja que lá no capítulo 24, no texto que lemos acerca também desse momento, ele diz assim, que ele virá com poder e muita glória. Com poder e muita glória. Mas muita glória. Põe glória nisso. É para que, de fato, todos percebam. O mundo vai parar. Aquilo que você estiver fazendo vai perder completamente a relevância. Pode ser que um cirurgião, no meio da cirurgia, pare a cirurgia para prestar atenção no que está acontecendo.
porque será algo glorioso, algo grandioso. O texto diz então que ele virá na sua majestade. E veja o detalhe, ele diz todos os anjos com ele. Todos os anjos. Pensa em quantos anjos possam existir. A palavra de Deus usa a expressão Senhor dos Exércitos. E isto remete à ideia de que Deus criou, além dos homens, ele criou também anjos. Os anjos o adoram. E esses anjos, eles existem miríades e miríades de anjos. E o texto fala que neste momento todos os anjos estarão presentes. Então você vai olhar para o alto e verá, né, uma imensidão ali, algo que vai de fato chamar a atenção, vai quebrar a internet, né, como a gente fala. As pessoas notarão a presença do Senhor, todos os anjos estarão com ele. E o texto diz, e então se assentará no trono da sua glória. Nós não sabemos se assentar no trono é algo figurativo ou é algo literal, né? Um trono e Jesus sentado. Poderia ser, porque ele é uma pessoa, mas talvez represente a ideia da figura do Rei dos Reis. Porque lá em Apocalipse capítulo 19 e os outros textos bíblicos mostram que Jesus, quando voltar, ele voltará como rei. Existem grandes potências, né? Grandes potências, nações, homens, né? de grande poder nos nossos dias. Um eleito recentemente, temos lá na Rússia o Putin, temos na China, né, o Xi Jinping e outros aí, que mandam no mundo em diversos modos, mas aí o texto está dizendo, chegará Jesus e todos vão olhar para ele e reconhecer a grandeza, o poder dele. Ele é quem governa, ele é o Rei dos Reis. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, diz que ele virá e na sua coxa, né, estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para ficar claro quem é que efetivamente governa sobre todos. E em seguida o texto diz, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então é um evento que para o mundo e as pessoas se veem diante dele, né? Outros textos que falam, né, que as nações se lamentarão ao perceber, né, todos os olhos verão, e muitos se lamentarão diante daquela visão de Cristo na sua glória, com poder no seu trono, e agora virá uma sensação terrível nessas nações, uma sensação de que perderam a sua vida, de que agora estão perdidos de fato, porque tudo que fizeram foi contra o Senhor e Rei da glória. E o texto diz então que começará a haver uma separação. Veja que isto é apresentado em outros textos, Jesus já havia avisado acerca disto, os discípulos já haviam perguntado se eles poderiam, eles mesmos, separar joio do trigo, né? Mas Jesus disse, não, espere que quando eu voltar, serão os meus anjos que farão essa separação. E o texto traz aqui uma realidade que os cabritos vão se separando das ovelhas, e é assim que são tratados. E aqui nós vemos uma metáfora, porque não são animais, mas são pessoas, mas tratadas aqui distintamente, como ovelhas de um lado e os cabritos do outro lado, e o texto diz como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Nós vemos textos aqui, como em Mateus capítulo 7, Jesus deixando isto claro, quando ele alerta, dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse dia será um dia de grandes surpresas. E aqui o texto então relata esta separação que é feita entre ovelhas de um lado e cabritos do outro. O versículo 34 diz, então dirá o rei. Perceba aqui a figura de Cristo retratado como o rei. Mas aqui ele é um rei que julga. Existe aqui um tribunal que vai acontecer. E a palavra diz em outros textos, Paulo nos fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus, ou tribunal de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 20, fala acerca disto, e é interessante nós
voltarmos os nossos olhos para esse texto, lá no versículo 11 ele diz assim: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha que interessante, o texto diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Paulo retrata, também em outra passagem aos Tessalonicenses, que quando Jesus voltar, primeiramente os mortos ressuscitarão. E depois todos seremos julgados diante do Senhor. Mas voltemos ao texto. É o rei que declara aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Perceba, primeiramente, a expressão benditos. Ele está se dirigindo àqueles que ele chama de irmãos como benditos, abençoados, felizes, como aqueles que efetivamente receberão a bênção e a herança do Senhor, que foi preparado antes da fundação do mundo. Isto é algo importante, perceber que há um plano, há um propósito. Existe um tempo, uma linha do tempo para Deus, em que quando Jesus voltar, se concretizará um propósito começado antes mesmo que o mundo fosse mundo. E que você já estava incluído nesse propósito antes do mundo ser mundo, e agora quando Jesus voltar, ele diz: olha, o Pai já te preparou isto antes da fundação do mundo. É importante percebermos esse detalhe. Entrai na posse do reino. Quando você ora, venha o teu reino, você está orando por isto. Senhor, venha o teu reino. Eu quero entrar na posse do teu reino. Eu estou aguardando este momento. Você está dizendo, portanto, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus, porque eu estou pronto, eu quero entrar no reino que está preparado. Mas aí o detalhe, não é? Jesus diz: porque tive fome. Ele traz para si como figura que será a razão para que você pudesse ser também chamado de bendito. Ele diz: por causa de mim, você será chamado bendito. Você é bendito por causa de mim. Mas como, Jesus? Porque eu tive fome e me desses de comer. Eu tive sede e me desses de beber. E eu era forasteiro e tu me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Enfermo, você me foi me ver. E preso e fostes ver-me. E é claro que a pergunta surge: mas, Senhor, quando foi que te vimos? Não pudemos experimentar essas circunstâncias. Vejam que são 6 situações diferentes: a fome, a sede, a falta de moradia, a necessidade de um refúgio, a nudez, falta de vestimenta, enfermidade e perseguição, prisão. E quando isso aconteceu com Jesus? Quando foi, Jesus, que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro? Quando te vimos nu? Quando te vimos enfermo ou preso? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, eu queria que você percebesse a preciosidade do que Jesus está falando, em 2 sentidos. Primeiramente, veja que Jesus está falando de irmãos, ele está se relacionando com pessoas a quem ele chama de irmãos. Há uma identidade de Jesus com aquelas pessoas. Em primeiro lugar, quando Jesus trata aquelas pessoas de irmãos, ele não está apenas usando uma forma educada, gentil, mas ele está colocando-se como família daqueles. Você está
quando você faz algo por alguém que é minha família, né, você está beneficiando o meu irmão, e isso lida diretamente comigo. Isso é um fato. Segundo, você pode perceber que há uma identidade de Jesus com essas pessoas, no sentido dele estar nessas pessoas. Você lembra da palavra de Paulo, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, você está inerentemente ligado a Cristo. No momento que Cristo passa a fazer parte da sua vida, Cristo está em você, umbilicalmente em você. Não há como separar você de Cristo. Assim como a Bíblia diz, né, que nada nos separará do amor de Cristo, porque efetivamente nada nos separará de Cristo. Cristo está em nós. E essa identidade faz com que, quando alguém serve alguém que está em Cristo, ele esteja servindo ao próprio Cristo. Então, há uma relação tripla aqui nessa frase de Jesus. Primeiro, como ele trata o povo de Deus, a igreja, são os seus irmãos. Segundo, Cristo presente na igreja, a sua identidade. A gente chama de unidade mística, quando há essa relação nossa com o Senhor Jesus, a tal ponto que se alguém mexer conosco, está mexendo com Cristo. Esse é o ponto. Quando Deus decide nos resguardar, nos proteger, quando Ele decidiu nos amar, é o mesmo amor que Ele tem pelo seu Filho, porque nós passamos a ser filhos do Senhor. Não somos divinos, mas somos seus filhos, parte da sua família. Mas isso traz para nós uma implicação muito grande, muito séria, porque no texto Jesus faz aqui a ligação entre servi-lo, servindo alguém. No caso aqui, são pessoas que fazem parte desse corpo, que é o corpo da igreja. Você deve entender, primeiramente, que a Bíblia nos ensina a fazer o bem a todas as pessoas indistintamente. A parábola do bom samaritano é o grande exemplo disso, ensinada pelo próprio Senhor Jesus. O segundo grande mandamento, depois do primeiro, que é amar a Deus, é amar ao próximo como a ti mesmo. O próximo não tem cor, não tem raça, não tem religião, né? Inclusive pode ser o seu inimigo. Amarás, né, o teu inimigo, a despeito do seu sentimento. Então a Bíblia é o livro que nos ensina a amar. Mas a Bíblia tem uma visão particular em relação ao amor que devemos ter para com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo mesmo, é ele quem nos instrui nesse sentido, ao dizer assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, Gálatas 6, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Diz assim. Mas aí ele põe uma vírgula no texto e fala, mas principalmente aos da família da fé. Olha que interessante. Façamos o bem a todos, indistintamente. Expressão minha, né? Indistintamente. Mas, principalmente aos da família da fé. Então, existe aí uma prioridade na nossa ação em termos daquilo que nós devemos fazer de bem. Porque, ao fazê-lo, estaremos servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso traz uma implicação muito forte para nós, muito grande. Porque se esta é a situação na vinda de Cristo, quando Ele vir e separar e perguntarem, mas quando foi? Não, toda vez que você fez isso para um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Isso significa que é o que a igreja tem feito ao longo de todo o tempo. Isso significa que a nossa surpresa não será pelo que nós já estamos fazendo, né, pelo texto, mas pela associação que Cristo fez do que fazemos com o fazermos a Ele. Essa é a natureza da igreja. Aprenda uma coisa importante, e cuidado. Jesus não está pregando a salvação pelas obras, não é? Porque você poderia ser falsamente sugerido a essa ideia. Então se eu fizer ajudar todo mundo, eu estou salvo. Não é isso. Mas é justamente a consequência da sua salvação que o leva
a ver a igreja e os seus irmãos de uma outra forma, de uma maneira prática. Cuidado com a hipocrisia, porque nisso nós somos campeões, né? Todos nós. Somos hipócritas diante de Deus. Quando falamos de amor, falamos disso e daquilo, mas não nos prontificamos a fazê-lo. Queridos, os textos que remetem a esta ideia são muitos na Bíblia. Nós lemos capítulo 2 de Tiago. Não vou repetir a leitura desse texto, mas Tiago, ele simplesmente nos dá um tapa de luva de pelica e fala assim: ora, que fé é essa que você tem aí? Me mostra aí essa tua fé sem obras, né? Que eu com as obras te mostro a minha fé. Efésios capítulo 2, versículo 10, é o apóstolo Paulo, que depois de falar brilhantemente, né, se a gente pode usar essa expressão para a Bíblia, de que a salvação vem pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, se vanglorie. Depois no versículo 10 ele fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, consequência dessa nossa nova criação é para as boas obras. Quando não há essas boas obras, será que eu fui criado em Cristo Jesus? O Senhor Jesus também apresenta a ideia de que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. E se o fruto não dá, ou se a árvore não dá fruto, para que ela serve? É uma coisa que não cabe. Uma mangueira não dar manga, puxa vida. Essa mangueira não tem uma serventia, porque ela não está produzindo o fruto que ela deveria produzir. Será que é uma mangueira mesmo? É isso que a palavra de Deus quer que nós nos alertemos, e esse texto mostra esta realidade. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja, a sua igreja, fazendo aquilo que lhe é devido, servindo ao próximo nas suas necessidades. Note novamente as necessidades aqui. Tive fome. A fome, muitas pessoas podem passar, ou necessidades próximas dela. Às vezes nós não temos pessoas com fome dentro da igreja, mas pessoas com necessidades que envolvem carência de alimento. Isto mexe com o nosso bolso, isto mexe com o nosso tempo, com a nossa disposição. Mais do que isto, mexe com a nossa capacidade de percepção das necessidades ao nosso redor. Se você não sair, de dentro de si mesmo, da sua visão ensimesmada, olhando só para as suas necessidades, se você não notar as pessoas, e para notar as pessoas é necessário conviver com elas, se você não conviver, não notar, não tiver contato, não saber das histórias, não se aproximar, você não vai saber de alguém com algum problema no sentido nutritivo, Se você não se aproximar das pessoas, elas não fizerem parte do seu convívio, se você apenas for um frequentador da igreja, ainda que seja membro da igreja, mas você vem, põe os seus pés e sai, como você vai poder colocar em prática o que o texto está dizendo? Eu não entendo que o texto esteja limitando estas ações a apenas esses 6 procedimentos: fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso. São possibilidades, entre tantas outras que existem no nosso meio. Às vezes é uma oração que o irmão precisa, às vezes é um ouvido, às vezes é um conselho, às vezes é um abraço, às vezes é uma carona, às vezes é um bolo para mostrar, às vezes é um presente de aniversário, às vezes é uma ligação. Quantas as formas que nós temos de poder servir a Cristo? Estaremos assim, servindo a Cristo. Quando aquecermos o coração de alguém, estaremos como que aquecendo o coração do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui então que é a ideia do importar-se com alguém, importar-se com esta pessoa. Isto é o Espírito, isto é a motivação de Cristo. Amados, é interessante porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus nos adverte a não andarmos ansiosos de coisa alguma. Quanto ao que havemos de comer, de beber, quanto ao que havemos de nos vestir. Porque Deus sabe de todas essas necessidades, e aí ele diz: buscai antes o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas vos serão acrescentadas. E agora eu olho esse texto e descubro uma coisa interessante. É que uma forma de Deus acrescentar todas essas coisas à nossa vida é através da igreja.
Olha que interessante, né? Porque quando você matou a fome de um, deu de beber a outro, né? Acudiu alguém, abrigou, vestiu, visitou, como igreja, era Deus fazendo isso. Olha que interessante. É Deus usando a igreja para servir o próprio Deus. Né? Então, Ele é o princípio, Ele é o fim. É por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então, Deus preenche tanto um lado quanto o outro. Ele promete algo e Ele usa a igreja para preencher este outro algo. Porque Ele nunca disse lá em Mateus 7, né? Mateus 6, aliás, que a comida, a bebida, tudo cairia do céu, literalmente falando, mas seria suprido de alguma maneira. E aqui Ele diz que a igreja está suprindo essa necessidade. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Ora, em todas as oportunidades que vocês viram a necessidade, o seu irmão e vocês saíram da zona de conforto e supriram a necessidade desse irmão. Que coisa maravilhosa é percebermos o quão prático é o Evangelho. O Evangelho de Cristo não é apenas uma ideia linda, maravilhosa, um ticket que nós guardamos do bolso para a volta dele, mas é algo prático. E se percebe prático pela sua realidade prática. Eu gosto muito do texto de 1 de João, né? No capítulo 4, ele fala acerca da necessidade de nós amarmos uns aos outros, como Deus nos amou. Mas olha que interessante. Ele também nos dá um tapa com luva de pelica, ao dizer lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. É aí onde você sabe o que é amor. O amor é nesse nível de amor, não é? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Estava bom até aí, né? Aí a segunda parte já nos colocou numa situação difícil, porque não é difícil, não é fácil dar a vida pelos irmãos. É fácil fazer umas coisas, mas dar a vida... Ora, e o texto continua para o lado prático, ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É incrível a sintonia de João com Tiago, parece que eles se reuniram ali, olha, vamos escrever, tá bom, e saíram cada um para escrever a sua epístola. Mas como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele termina com essa lapada, né? Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja, por que a Bíblia fala isso para nós? Porque ela sabe que nós somos muito de palavra. Nós somos muito de língua, né? Falamos, pensamos, mas a prática é outra coisa. Voltando e finalizando o nosso texto, Jesus não estava falando de língua, ele estava falando da prática, daquilo que ele vê na igreja. Porque vocês realmente fizeram isto. Vocês são meus benditos, porque eu vi em vocês, né? Eu vi Cristo em vocês. Quando vemos Cristo no Novo Testamento, em suas diversos momentos, vemos ali o coração de Cristo. Ele enxergava a multidão e o texto fala que ele se compadecia deles, porque via uma multidão que era como ovelha sem pastor. Em outro momento, ele olha para Jerusalém e chora por Jerusalém. Em outro momento, ele se compadece e chora pela morte de Lázaro também. Jesus tinha um coração assim, sensível. E ele ama quando a igreja dele tem também esse mesmo coração sensível. Ele se identifica com a sua igreja. Veja que é uma questão de identidade. Porque quando ele voltar, e aqueles que até falam no seu nome, até expelem demônios, até profetizam no seu nome, ele diz assim: nunca vos conheci, não sei nem quem vocês são. Não vejo vocês, eu não vejo eu em vocês, né? Cristo diz: eu não vejo eu, Cristo, em vocês. Então a esses o texto diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então haverá uma consequência, e eles são tratados como malditos. Agora note no versículo 45, que é algo que mexe comigo, porque diz assim: em verdade, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer. Eita, entendeu isso aí?
sempre que o deixasses de fazer a um desses mais pequeninos. Olha só, Deus está vendo, né? É outro provérbio popular, né? Deus está vendo. E o texto está deixando claro que nós, muitas vezes, perdemos as oportunidades. Deixamos de fazer o que Ele esperava que nós fizéssemos. E isso, Deus vê. Jesus percebe. E esta é a razão no texto de condenação daqueles que realmente desprezam a igreja e aqueles que Jesus chama de pequeninos, porque deixaram de fazer a Cristo. Amados, esse é um texto muito sério, que implica em muitas coisas. Na salvação, na sua certeza de que no dia que Ele vier você estará junto com o grupo chamado de benditos, na sua atividade, atitude correspondente a essa condição como bendito, se você tem de fato se importado, servido ao próximo, isso tudo é muito sério. E nós devemos tomar uma atitude diante disso. O que nós devemos fazer, né? Nós queremos que o Senhor Jesus nos venha, né, e nos encontre em atuação, em ação. Você vai lembrar agora das parábolas que vieram anteriormente. Parábola dos talentos, a parábola do bom servo, que servia, né, enquanto o mau servo espancava os funcionários da casa, o outro providenciava tudo para esses funcionários. Tem tudo a ver com o serviço, tudo a ver com o serviço. O Senhor quer nos encontrar servindo, né? Ele quer nos encontrar servindo para a sua honra e a sua glória. Queridos, o Senhor quis revelar o futuro para nós. Isso nos tornou extremamente ricos. Nós temos uma riqueza que não chega, nada nesse mundo chega nem perto. Né? Tudo que esse mundo pode nos apresentar é palha diante da riqueza que Deus nos deu. Essa riqueza nos trouxe, esse conhecimento futuro, nos trouxe salvação de uma tragédia. Seria uma tragédia se estivéssemos apenas na antessala do inferno. Mas nós estamos na antessala do céu. Isso nos consola, conforta, fortalece. Mas isso também traz sobre nós uma responsabilidade. Eu diria que até um fardo, no sentido porque nós temos a obrigação de servir a Cristo, de pregar o Evangelho, enquanto é tempo. Aquele dia que a Bíblia tanto fala, pode ser hoje, pode ser amanhã. É por isso que, sabiamente, Deus não revela a data. O calendário, que a gente sabe, está apenas um dia a menos do que o dia de ontem. Né? Passou um ano, 2025, alguns dirão, de 2025 não passará. Né? Não sabemos, mas devemos estar preparados, servindo. Que Deus os abençoe, amados. Amém.